Pronto! Sejam bem-vindos ao nosso curso de aceleração de resultados. Entramos ao vivo agora. Muito bem, muito bem. Vamos lá, galera. Vamos começar o nosso curso. Hoje a gente tem um cara muito especial, vai estar com a gente, um grande amigo, um cara que me ensinou muita coisa e hoje ele pode, no segundo ano que ele está aqui com a gente no nosso curso de aceleração. Vou esperar a galera chegar, então a gente dá aqueles 5 minutinhos pro pessoal que tá chegando, sexta-feira, então a gente sabe que muita gente tá chegando do serviço, tá chegando em casa, arrumando as crianças, jantando. Então, se a galera chega, nós vamos testando aqui o som. Muito bom. Estamos ao vivo, galera. Beleza? Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos ver quem está entrando aí. Deixa eu mandar aqui no grupo. Essa nossa live aqui, pessoal, faz parte do nosso curso de aceleração de resultados, que é um curso voltado para os nossos alunos do programa Elite. E hoje a gente quis trazer um pouquinho de como funciona esse curso para o pessoal do Instagram. Muitas pessoas aqui que não conhecem ou que não fazem parte do nosso programa Elite, mas que sempre estão por dentro ou fazem parte de algum acompanhamento. Então hoje vocês vão conhecer um pouco da história do Antônio Sena. Vocês vão entender um pouco de uma situação que ele passou. Então hoje vocês são os nossos convidados. Tá todo mundo esperando tentar ouvir dele, um cara que é um cara assim muito diferenciado. Deixa eu chamar no grupo aqui pra gente começar, né, galera? Vocês estão prontos? Pessoal que tá aí, tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Faz um joinha, estão me escutando, estão me vendo? Espero que sim. A galera me ouve. Boa, Aline, show. Ótimo. Vou dar 2 minutos e a gente começa, galera. Enquanto o pessoal tá chegando aí. Bacana. Vamos que vamos. Um minuto e a gente começa. E depois a gente não para mais, viu? É importante que vocês interajam, comentem, façam perguntas, porque é um bate-papo, pessoal. Não vai ter apresentação de slide, a gente não vai ficar... Não, a gente vai conversar e vou trazer para vocês algumas coisas práticas e principalmente o Antônio vai trazer para vocês muita coisa prática, muita vivência prática de tudo que ele passou e como hoje ele está podendo ajudar tantas pessoas por tudo aquilo que ele já viveu, né? Pronto. Vocês estão prontos, galera? Vamos que vamos. Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de aceleração de resultados. Essa live aqui é uma live especial, porque é a nossa terceira live do nosso curso. Já fizemos 3 lives, já fizemos 2 lives, 3 lives, é isso mesmo. E aí agora nós estamos na nossa 4ª live. Hoje é um dia muito especial, porque tem um cara sensacional. Sim, hoje a gente vai mergulhar numa história, gente, uma história que vai contar sobre superação, propósito e mentalidade. Então a gente vai conhecer um cara que é inspiração para muita gente. Para quem conhece a história dele, é um cara que... Já vou adiantando aqui para vocês que o marco principal, ele sobreviveu 36 dias dentro da floresta amazônica após um acidente de avião. E hoje ele, após tudo isso, ele
consegue ajudar muitas pessoas. Então, através desse momento que ele passou, ele descobriu que ele tinha uma missão dentro da vida dele, e então ele vai contar para vocês, ele vai mostrar, falar, tentar transmitir para vocês todas essas sensações que ele teve, né? Ele é ele é o autor desse livro aqui que vocês estão vendo, 36 dias. Ele vai falar para vocês também quantas vendas aí, milhões de vendas, milhares de vendas. Então, assim, quero apresentar para vocês, ele está aqui já vou dividir a tela com ele, meu grande amigo, meu irmão, Antônio Sena. Ele vai estar aqui com vocês agora. Vou botar ele para dividir tela. Vamos que vamos, ele está ao vivo também. Aceitei. Sejam bem-vindos aí a todos, uma boa noite. Pessoal que está chegando aí, pessoal, comenta aqui embaixo a cidade que você é. Oh, boa noite, meu Buenas, amigo. buenas noites, boa noite, meu amigo, boa noite, pessoal que tá aqui, Carla. É, E aí, mano, como é que tá? Beleza? Pô, tá bom, hein? Nessa sexta-feira aí, pra quem Sextou tá legal, numa né? live, né? Ou então pra quem tá aí no estúdio, ou que nem eu, na empresa, no trabalho, tá bom demais, do jeito que tem que estar. Ótimo, não, perfeito, é isso aí. Pessoal, o Antônio é meu amigo pessoal, então vocês vão reparar que eu vou chamar ele de Toninho às vezes. E é assim, é chegado mesmo, é de casa, é amigo de casa. Toninho, meu querido, mais uma vez, satisfação estar presente com você aqui. Mais um ano, você está aqui com a gente no nosso curso. E hoje eu quero saber, eu quero que você se apresente, né? O pessoal apresentar um pouquinho da sua história. Eu quero saber o que você tem de bom para contar para a gente, para somar mais ainda com esses alunos, com esse pessoal que sempre está no nosso curso de aceleração. E é a galera que quer mais, a galera que já está conseguindo os seus objetivos, e ele precisa sempre de gente assim como você para trazer coisas boas. E vamos que vamos. Beleza, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Antônio Sena. Eu sou piloto de formação, sou do interior do Pará. Interior do Pará, Santarém é uma cidade já é relevante, né? Então, eu sou aqui do Pará, de Santarém, tenho 40 anos, sou empresário, sou consultor, também autor de livros, faço palestras aí pelo Brasil inteiro. E recebi esse convite aí, né, do meu irmão, Lucas, para vir falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que me deu um certo destaque, né, vou botar assim na minha vida, que foi como piloto em 2021, quando eu sofri um acidente de avião. Eu vinha fazendo um voo numa cidade aqui próxima de Santarém, em Alenquer, até uma outra pista no norte do estado, quando subitamente, depois de 40 minutos de voo, só eu e a carga do avião, o motor parou, eu tive que fazer o pouso forçado no meio da floresta amazônica e sobrevivi a esse pouso e mais 36 dias sozinho ali na floresta, a 28 desses dias caminhando até eu conseguir encontrar ajuda. Perdi 25 quilos, passei muita fome, passei muito frio, muita dor, muita coisa, mas também foi um período onde, diante de tudo isso, eu consegui me conectar com a minha essência, eu consegui entender de verdade o que é alta performance, eu consegui entender de verdade o que é propósito, como criar a disciplina necessária para passar o que tem de passar quando você entende o porquê você está fazendo aquilo. Bem, depois que eu saí de lá, a vida mudou completamente. Não fui mais piloto, né? Acabei me tornando aí esse empresário, tudo isso. Esses dois livros lançados, na verdade, tem esse aqui que foi no Brasil, onde eu conto um pouco dessa história, 36 dias. E teve também um livro lançado na França, que estão rodando, estão vendendo lá. É, E essa história me deu a oportunidade realmente de trazer alguns aspectos para a vida das pessoas, que, que às vezes são tão intrínsecos e guardados na gente assim que a gente não percebe. E isso tem mais a ver com a força que você tem aí dentro e você não sabe. Eu sempre gosto de dizer que, ok, o que aconteceu comigo na minha história foi
foi único de fato, mas a única Milagre, coisa que né? foi única foi o ambiente, forma como aconteceu. Porque superar desafios, ser resiliente, saber o que te motiva, o que te driva para você alcançar os seus objetivos, isso é uma coisa que eu não tô inventando a roda. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que o Lucas, eu não sou melhor do que ninguém. Eu descobri que todo mundo pode fazer isso. Pessoas com quem eu convivi, que o mundo me deu a oportunidade de conhecer por causa dessa história. E eu estou falando aqui Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, pessoas com quem eu já dividi um palco. O meu livro saiu pela editora Buzz. Eu aprendi que todos eles sabem como fazer isso. Todos os grandes sabem como fazer isso. Todo mundo que um dia chegou em algum lugar consistentemente e entendeu como funciona o processo sabe fazer isso. Talvez você que está aí ouvindo sabe como fazer isso, mas às vezes você esqueceu, você conseguiu isso alguma vez na sua vida. Porque a chave está em como fazer isso na hora que eu quero. É esse que é o negócio. Ah, eu sei que eu sou um TDAH, né, diagnosticado, então era ainda mais difícil tudo isso, né? Conseguir Então, organizar tudo isso, né? Nesse é, momento. então assim, a minha vida hoje é isso. Não teve nenhum dia que eu saí daquele helicóptero. A Aline tá perguntando aí como que me encontraram, né? Na verdade, eu encontrei um grupo de coletores de castanha do Pará no 35º dia durante a caminhada. Deus colocou eles no meu lugar, claro, eu não fiz nada. Eu fiz nada, tudo da minha parte, né? E que é o mínimo que eu tinha que fazer. Quem fez tudo foi Deus. E ele colocou aquelas pessoas lá, e eu consegui encontrar aquelas pessoas. E talvez nas perguntas de vocês eu possa falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu não vi exatamente para contar a história, né? Quem não me segue ainda, me segue. É só encontrar aí, se alguém puder digitar aí, @antoniopilot.br. Se puder digitar aí, Lucas, e pinar, me segue lá que você vai saber muita Eu história, vou você vai ver colocar muito do que eu aqui. falo hoje, de como eu trabalho isso hoje, de como eu levo isso para vocês. Então, assim, claro que eu vou contar aqui vários momentos, né? Só que vai estar muito relacionado com o nosso papo, com o que a gente veio fazer, com o que a gente veio falar, porque eu sei que esse aqui é um grupo de pessoas que estão buscando objetivo, não é um grupo de pessoas que estão ali meio perdidas, como eu estava. Às vezes a gente não precisa cair na floresta para estar perdido. Eu mesmo me sentia perdido dentro do meu quarto, como acho que muita gente se sente perdido ali às vezes na vida. Mas se você está aqui hoje é porque você está buscando algo. Você não está aqui hoje à toa. Eu não acredito mais em coincidência. Se você está hoje aqui é porque você estava para tá aqui para ouvir o que eu vou dizer. Hoje pode ser o dia que realmente você vai pegar e vai dizer assim, cara, agora eu vi, agora eu sei, agora eu sei. E você vai entender o que é fé de verdade, para você já ver o corpo que você quer ter, você já vê você correndo a prova que você quer fazer, você já se entender ver isso. É isso que você tem que entender, que isso vai ser criado primeiro na sua cabeça e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, se você acha que tem mais alguém que precisa ouvir sobre isso, clica nesse aviãozinho aí, manda para essa pessoa, escolhe alguém que está online, manda para eles acompanhar essa live, porque vai ser muito bacana, vai ser impactante, e pode mudar a vida de a sua ou de alguma outra pessoa. Então, chama aí, convida, e vamos começar esse papo. Bora lá, meu amigo, tô com você. Show, show. É isso aí, pessoal. Ó, você então que está chegando aí, a gente está fazendo um bate-papo aqui, faz parte do nosso curso de aceleração de resultados. Então, você que está vendo esse aviãozinho aí, me envia para o máximo de pessoas, que às vezes essa pessoa que você vai enviar, ela vai receber uma mensagem tão impactante que ela vai desafiar essa floresta que tem dentro dela, que às vezes ela está também perdida numa floresta aí, confusa, e só precisa disso, uma luz, uma orientação, e é isso que a gente faz. Pessoal, então assim, o objetivo principal é a gente bater um papo, e eu tenho aqui já algumas perguntas que eu pedi para meus alunos, que são responsáveis por esse curso, que é por eles que a gente faz, e eles deixaram algumas perguntas aqui, ô Toninho. Bora lá já Legal. responder essas perguntas, enquanto a galera está aqui embaixo nos comentários. Já coloca suas Massa, dúvidas legal. também. O pessoal está com uma dúvida aqui, um pouquinho falando de tudo que você viveu, né? Nessa parte da floresta ainda. O pessoal mandou aqui, ó, primeira pergunta. Antônio, o que passou pela sua cabeça nos primeiros dias na floresta? Eu vou dar uma.
para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco. Isso. É, é, eu vou voltar ao momento onde tudo mudou, assim. São vários momentos que tudo muda, né? É, Nossa vida é feita de pontos de de inflexão. momentos que mudam toda hora. Então, esses momentos que mudam chamam os pontos de inflexão. É uma decisão que tu vai tomar que vai fazer a tua vida. Tu vai ter uma oportunidade. Ou ela vai ser desse jeito, ou ela vai ser desse jeito. Então, a nossa vida ela é repleta desses momentos. Alguns a gente consegue identificar e tomar boas decisões, outros não. E a gente toma qualquer decisão e aí fica reclamando do caminho que a gente tomou. Então, eu, quando estava naquele avião, fazendo aquele voo, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Claro, a gente, como piloto, a gente fica ali voando, então era para ser um voo normal, apesar de eu estar fazendo um voo freelance. E, e de repente, quando o motor parou, eu a 3 mil pés, acima da floresta amazônica, e quando tu olha a floresta amazônica de cima, quem já voou sobre a floresta amazônica, que você vê aquele monte de árvore, parece uns brócolizinhos verdes, assim, e não vê mais nada na tua frente. Quando você olha, é só aquilo. E de repente, eu olho voando, o motor para. Cara, na hora que aquele motor parou, boom, adrenalina, né? Na mesma hora. Mas eu era treinado, então, pô, eu era condicionado a, ok, o que que eu tenho que fazer? Já entrar em modo de emergência, pô, voar o avião, botar na altitude de planeio, verificar o que aconteceu, já ver o que que pode, ver o possível local onde eu posso estar pousando. No meio de tudo isso, tentei reacionar o motor, ah, não funcionou, troquei de seletora, tentei reacionar o motor, não funcionou de novo, e aí eu vi que eu ia cair, e aí eu puxei o rádio, falei, Mayday, 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 Papatão de Romeo e Juliette está caindo entre Alenquer e Califórnia. Assim, com essa calma, com essa tranquilidade. Porque nessa hora tem que ser calma, tem que ser tranquilidade. E, e, e comecei a procurar onde é que eu ia colocar aquele avião. Onde ia ser o local da minha queda. Acho que eu já tive a oportunidade de escolher o local da minha queda, né? Às vezes a gente não tem essa É. oportunidade na vida. Então, comecei a procurar, o avião descendo, descendo, descendo. E aí, quando eu olhei à minha esquerda, assim, eu vi um pequeno vale entre duas serras. E nesse meio desse vale tinha um açaizal, que é a árvore do açaizeiro, que é a galera que gosta de açaí aí. Ele é uma palmeira bem longa, alta, flexível, então aspas era mais ou menos macio, né, perto de outras escolhas. E aí foi lá, defini que ia ser ali, me ajustei, fiz a curta final, né? Que é aquele momento que você está ali perto do pouso, aí que gosta de viajar de avião, aquela hora que ele, antes de tocar ali a pista. E tudo que eu conseguia ver eram as árvores, e cada vez elas iam chegando mais perto, mais perto, mais perto, ficando maiores, maiores, maiores. Eu sabia que em poucos segundos minha vida podia acabar. Não sabia se eu ia ser vivo de lá. Não tinha a mínima ideia. Eu sabia que eu ia fazer o máximo possível, tudo aquilo que eu fui treinado, tudo aquilo que. Porra, ninguém queria morrer, pô, ninguém quer morrer. E aí vi as árvores chegando, me preparei pro impacto. Quando a primeira árvore raspou assim embaixo do assoalho, eu fiquei segurando e não aconteceu nada. De repente a segunda eu sentia no meu pé, assim, e de repente só um impacto, muito barulho, madeira quebrando, metal retorcendo. Eu tentei me proteger de alguma forma, não sei. E logo em seguida, assim, eu acho que eu desmaiei. Porque quando eu recobrei a consciência, eu só lembro de ter feito. E, e eu tava apertado assim entre os escombros. A carga veio levando 600 litros de combustível, óleo diesel. A carga veio toda em cima de mim, me impressionou contra o painel. E aí eu só conseguia ver aquilo. A primeira coisa que veio na minha cabeça é: meu Deus, eu tô vivo. Ok, tô vivo. Passou a primeira coisa. E rapidamente, ainda no calor da adrenalina, eu meti a mão aqui em cima do painel, assim, me empurrei, aí eu vi que eu tava solto, consegui sair. Eu não conseguia sair pelo lado do avião, a porta estava bloqueada. Então eu saí pela frente, pelo para-brisa, né, que tinha sido cuspido para fora. E desci, pulei pro lado, assim, pra me afastar daquilo.
E aí eu vi aquela cena do avião todo destruído no meio daquilo, o motor tinha caído dentro de um igarapé, que é o córrego de água, né? Que a gente chama de igarapé aqui na Amazônia. Isso já foi uma bênção, porque esfriou o motor, mas a parte elétrica do avião ainda funcionava. E, e naquela hora eu bati a mão assim, não fez tudo inteiro. E eu tava inteiro, né? Tava em pé, tava conseguindo reagir. E aí ainda tive que voltar dentro do avião para pegar que eu pudesse pegar, porque eu sabia que eu ia ficar ali. Eu já tinha visto amigos a caírem, pais de amigos meus, pilotos aqui na Amazônia, que até hoje nunca foram encontrados, 40 anos depois, nem um avião, nem nada. É muito grande essa floresta. Eu, enfim, sabia que eu ia ficar lá. E aí eu entrei no avião de novo, tentando pegar o máximo que eu pudesse, consegui pegar minha mochila, né? Minha mochila tinha algumas coisas. Consegui pegar 3 garrafas de água, 4 latas de refrigerante, 12 pães dentro de um saco, um fardo de saco de rafa, uma corda de 3 metros. Vi se o Elton estava funcionando ou não, não estava funcionando. E como estava muito cheio de combustível de aviação, aquilo estava ficando muito perigoso, eu podia pegar fogo a qualquer momento, então peguei tudo isso, saí, bati uma foto, que até hoje acho que é uma foto que eu tenho de como que ficou o avião. Até hoje eu tenho, se quiser depois eu mostro aí. E, e comecei a me afastar do avião, comecei a caminhar e subir já imediatamente essas 2 serras que tinham do lado, era um vale que eu tinha colocado o avião. E no meio da subida eu já conseguia ouvir as explosões, uma coluna de fogo de fumaça preta, assim, e muito barulho. E aí eu só queria andar e me afastar, porque eu não sabia se aquilo podia pegar fogo na floresta toda e tal, me atingir. Então fui subindo essa serra, subindo, 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 deve ter subido por uns 30 minutos, até que cheguei no alto dela. Aí quando eu cheguei no alto, eu vi que parecia relativamente seguro, coloquei minhas coisas assim perto de um pedaço de madeira para eu sentar. Aí que eu fui ver se eu tava machucado, o que que eu tinha machucado. Meus joelhos estavam muito inchados, doíam muito, com escoriações, assim, né? Vários arranhados um tanto profundos. Eu não tinha nenhuma laceração ou coisa do tipo. Um galo grande aqui na testa, uma dificuldade de respirar do lado esquerdo, dor na costela do lado esquerdo, e uma dor nas costas também do lado esquerdo. E, e ali a adrenalina começou a baixar. Rapidamente ela baixou, é a hora que você começa a raciocinar um pouco mais. Porque até então tudo é automático, tudo é instintivo, tudo é sobrevivência. Fugiu mais dali, né? Então, assim, a, a pergunta, né, exatamente, é o que passou pela minha cabeça nos primeiros dias da floresta, é a mesma que ficou desde esse momento, quando eu cheguei no alto da serra. Eu tenho que ficar vivo de 5 a 8 dias. Eu tenho que ficar vivo de 5 a 8 dias. Porque é o tempo que eu tinha visto que alguém tinha. Que era o tempo que tinha o resgate da Fábio. É. Nunca tinha visto passar de 8 dias. Então eu sabia que naquele momento eu tinha que ficar vivo de 5 a 8 dias. E aí eu fui ver minhas provisões, fui ver o que eu tinha. Eu tinha feito o curso de sobrevivência na selva, eu sempre gostei de estar no meio da floresta, eu sou daqui, sempre gostei de estar pescando, acampando, então gastava muito tempo ali com mateiro, com caboclo, aprendendo um pouquinho da floresta. E, e naquela hora eu sabia que eu tinha que fazer um abrigo e dar um jeito de fazer um fogo, porque já ia anoitecer. Então, assim, não tive muito tempo para processar muita coisa na primeira noite, mas tudo que passava pela minha cabeça é: eu tenho que ficar vivo de 5 a 8 dias. Esse, eu não esqueço dessa frase. Eu falava, repetia ela para mim constantemente. E esse, eu diria que esse foi o primeiro pensamento assim que não saía, ficar vivo, né? Martelando, né? Ficar E ali martelando. As... é. E o engraçado é que, assim, ok, não era só esse pensamento o tempo inteiro, 24 horas por dia, claro que não. Quando essas coisas Sim, acontecem com a gente, tem um pensamento que a gente tem que tomar cuidado, porque ele veio também, além desse, de ficar vivo. né? O que que aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Achando O que que eu fiz algum de errado? O que que culpado. aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu?
eu olhava, só via floresta, só via tudo, e eu sabia no meio de onde eu tava, e mas o nosso cérebro fica querendo buscar conclusões, soluções, e faz isso o tempo inteiro. Então, eu tive muito esse pensamento também. Vai de E encontro, o Tony, com a segunda pergunta também que o pessoal fez aqui, que é se teve algum momento que você pensou em desistir e o que te manteve firme. eu pensei em desistir várias vezes. Vale a pena lembrar que depois disso que aconteceu, na manhã seguinte eu saí, fui lá no avião de novo, ver se tinha sobrado alguma coisa, não tinha sobrado nada. A área do troço era muito ruim, eu não conseguia ficar lá próximo, então eu me afastei coisa de uns 20 metros e fiz um abrigo, porque eu tinha que ficar ali esperando agora o resgate, né? 5 a 8 dias. E no quinto dia veio, passou o resgate. Passou em cima de mim, eu vi, fiquei, acenei pra ele, fiz o que eu podia, ele não me viu. Ele passou e foi embora, eu tive que ver o resgate ir embora. Tudo aquilo que ia me tirar de lá, minha salvação, tinha acabado de passar em cima de mim e tinha ido embora. E aí, bem, por causa disso, o negócio ficou difícil. Aí eu voltei pro meu abrigo, fiquei pensando, tô resumindo bastante aqui pra você. Tô falando um pouco mais simples, mas pra mim foi muito duro aquele momento. Mas ainda assim, naquele momento, eu não quis desistir. Eu lembrei do Vale 254 que caiu no Mato Grosso. Falei, você quer saber? Tinha umas fazendas para ali para trás. Eu vou caminhar na direção dessas fazendas. Como quando eu caí, eu tinha meu celular, e meu celular ele é georreferenciado. Então eu tinha o mapa de mais ou menos onde eu caí e a posição. Então eu sabia onde eu estava. E eu calculei que a caminhada ia ser mais ou menos uns 110 quilômetros Tá, pô, no meio da no floresta. meio da Mas na hora me floresta. pareceu uma boa ideia e era a única saída. Botei tudo na costa e comecei a caminhar na direção sul. Cara, eu caminhei por 50 minutos. Eu acho que eu não andei nem 100 metros. Tão difícil era a caminhada. Eu não tinha facão, não tinha nada. Eu tinha um canivete na minha mão. E, e, e aí, depois de 50 minutos, eu desisti, voltei. Naquele momento, cara, que momento. Eu nunca me senti tão derrotado na minha vida. Nunca me senti tão derrotado na minha vida. Eu tinha sido derrotado pela floresta, tinha sido derrotado pela situação, o que eu esperava tinha ido embora. Então eu costumo chamar esse momento de o segundo ponto de inflexão. Foi o quinto dia. Porque foi a primeira vez que eu quis desistir. No quinto dia. A real mesmo, a real vontade mesmo, assim, que achou que já tinha acabado todas as alternativas. E eu fui atrás de 50 minutos ali, né? Caminhei e tal, babá, cansei, não deu, eu voltei, irmão. Não deu, não deu, não deu, não deu. E aí foi nesse momento que para responder a pergunta, né, de uma forma até mais um momento que realmente foi muito marcante. Essa foi esse foi o momento primeira vez que eu pensei em desistir, porque é o momento onde onde tu chega a uma conclusão muito óbvia, lógica. Pela primeira vez eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não tinha dúvida, eu não tinha dúvida que eu ia morrer, eu tinha certeza. E aí nessa hora eu entrei em um processo depressivo muito grande, tive pensamentos que eu não me orgulho de ter tido e que queriam, vou botar assim pra vocês, me fazer abreviar o sofrimento que ia vir pela frente. Porque eu ficava pensando, vou morrer de quê? De fome? Vai levar quanto tempo? 2 meses? Vou ficar 2 meses aqui definhando, é isso? Não é legal pensar sobre isso. E aí, e aí no meio de tudo isso, né? Eu, no meio de todos esses pensamentos, eu preciso
já que isso vai acontecer, eu vou gravar um vídeo, né? De despedida pra minha família, pra aqueles que eu amo. Peguei meu celular e gravei um vídeo. Tá no YouTube lá. Eu me despedindo da minha família. Porque eu achei que eles iam encontrar só aquele celular. É, eu disse o quanto que eu amava minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu ia sentir falta deles, que eu já sentia falta deles naquele momento. E, e aí eu, muito emocionado, desliguei, parei de gravar. E, e todos esses pensamentos na cabeça, sabe? Eu quero, eu. Mas tá vivo, tá morto ao mesmo tempo. Tá vivo, mas não quer estar vivo. É legal. No meio disso, eu comecei a me lembrar deles, né? Momentos, momentos, momentos simples. A saudade que eu ia ter de um jantar, a saudade que eu ia ter de dar um abraço na minha mãe. E no meio daquela saudade, eu dei um grito. Não, 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 não. Eu não quero isso, eu não quero morrer aqui. Eu não quero isso. Nessa hora, tudo, todos aqueles pensamentos que estavam na minha cabeça, eles começaram a ir embora, porque eles, do, do, do meu coração, do meu centro, começou a vir uma força, assim. Toda aquela lembrança deles, eu só consigo exprimir como o amor que eu tinha por eles saiu brotando, rasgando tudo, assim. Junto com aquele grito de não, sabe? Por que que esse foi o segundo ponto de flexão? Porque é o ponto onde eu digo que o que me manteve firme, respondendo a segunda parte da pergunta, foi o amor. Foi o amor. O amor me salvou. O amor salvou a minha vida pela primeira vez, naquele momento. E desde então ele me manteve. Ele me manteve. E, e, e aquela foi, foi só a primeira vez que eu quis dizer. Só a primeira, né? Ah, foi só a primeira. É, Mas cara, assim, a é, gente é é, foda. é assim que é. É, mantém a gente firme quando a gente precisa, quando chega nesses momentos, é o amor. Um É o amor amor. verdadeiro. E esse amor, ele extrapola você. Você costuma dizer, ele normalmente vai acima de você. Isso, por isso que dizem que Deus é amor. Porque eu acho que esse sentimento é o que mais está acima de Deus. De você tentar sentir o que é Deus de verdade. Isso que eu digo, o subtítulo do meu livro é a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se encontrou com Deus. Esse mostrou para mim de novo naquele dia, naquele momento. É, e depois dali começou um processo. Começou um processo de aceitar, um processo de acreditar. Todo dia Foi aquele um momento. pouquinho. Porque qual foi a mágica da coisa aqui, cara? Isso aqui eu quero deixar pra você. Naquele momento, quando aquilo aconteceu, eu disse assim, ok, eu tomei uma decisão. Várias vezes a gente toma decisões fortes na nossa vida sobre momentos parecidos. Não tô dizendo que você tá lá na floresta, mas às vezes a gente faz isso dentro de casa, chorando, na cama, no sofá, em qualquer lugar.
você toma uma decisão. O problema é que logo depois que você toma a decisão, assim como foi pra mim, eu disse, eu não quero morrer aqui, eu não vou morrer aqui. Eu vou encontrar minha família de novo, eu vou dar um abraço nele de novo. Só que meu cérebro fez outra pergunta, mas como? Se eu acabei de tentar, eu acabei de tentar, não tem uma hora. Porque eu ia 50 minutos e não consegui. Como que eu vou conseguir? Por que eu vou conseguir? E foi nessa hora que veio a segunda coisa que me manteve nessa jornada. Eu entendi que em um determinado momento da minha vida eu tinha perdido a minha fé. Eu não sabia mais o que era fé. É, eu entendia mais ou menos. Mas eu nunca tinha. Eu, é uma coisa poderosa e estranha. Porque naquele momento eu cheguei pra Deus e disse assim, ok, tu me revelou o que eu quero, como é que vai ser e tal. Me ajuda a acreditar, porque eu não acredito. Eu não acredito que eu vou conseguir. Minha cabeça lógica, racional, humana, ela tinha acabado de tentar. Por que eu ia conseguir dessa vez? Acabou de colocar o corpo à prova, né? A parte física, daí não houve resultado. Não conseguiu, foi parado. Eu achei que ali era o meu limite. No quinto dia, o nome do livro é 36. Eu desisti no quinto dia. Para aqueles que acham que, porque o Antônio foi um super-herói. Cacete, eu desisti no quinto dia. Eu, meu racional, chegou no limite dele no quinto dia. E aí veio a mágica. Na hora que eu disse, devolve a minha fé. Quero acreditar, quero acreditar, quero acreditar. Eu preciso acreditar. Cara, nessa hora. Não sei explicar. Até hoje eu tento explicar, gente. Olha, 4 anos depois disso. Eu tento explicar tudo que aconteceu, tudo que eu senti ali. Eu acho que eu consigo explicar uns 30%. Porque É, nessa hora, meu amigo, não sei. Você pode chamar como quiser, sabe? Tá? Eu- o universo me tocou. Para mim foi o Espírito Santo, assim. Pum, e eu fui tomado de uma paz. Mas uma paz que eu relaxei. Aí eu falei assim: eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou sair daqui. E é assim que ele se manifesta, pá. Porque essa paz, ela te traz a certeza que vai dar certo. Não tinha quem falasse pra mim que não ia dar certo. Naquele momento, foi naquele momento. É como se tivesse ligado tudo no meu cérebro, no meu corpo, assim. E bum! Eu vou conseguir. E não tinha quem tirasse aquilo da minha cabeça. E aí eu fiquei do quinto dia até o oitavo, dessa vez, planejando como que eu vou fazer. Aí eu descobri que eu ia ter que caminhar para o leste, porque eu não tinha uma bússola. Eu tinha que seguir o sol, porque para o leste eu podia encontrar o maior rio da região. E rio na Amazônia rodovia. E aí, na manhã do quinto dia, eu dei um passo na direção leste e disse para mim: eu posso morrer aqui, nessa floresta. Mas não vai ser nesse lugar. Nesse lugar, não. Porque nesse lugar eu não volto. Eu posso morrer em vai para qualquer frente. passo dessa direção. Mas nesse lugarzinho aqui, eu não volto, porque eu não quero me sentir do jeito que eu me senti daquela vez. Nunca mais. Nunca mais eu vou ser derrotado por aquele sentimento. Mas esses 8 dias que você contou, a gente faz uma analogia gigantesca. Quem está num processo de mudança, né?
todo mundo quer e se revolta e vai contra Deus, porque Deus não me ajuda, e tal. Aí depois acontece isso. Aí a pessoa para, planeja, já tem uma outra visão do processo que ele tem que enfrentar pela Tu frente. falou o nome agora aí. Tu falou uma palavra. Eu não sei se tem aqui em algum momento e tal. Deixa eu ver. Mas vai ter uma hora que, se a gente não falar, eu vou falar. Mas me lembro, eu vou até escrever aqui. Não vou falar disso aqui agora, não. Vou falar Ah, depois. Visão. Me lembra depois a gente falar sobre visão. certo. Para vocês entenderem o que é o poder de uma visão. Eu estou entendendo aqui que vocês estão aqui porque estão querendo buscar uma mudança, né? Uma... Tem muito aluno aqui que começou assim também, sabe? Começou desacreditado. Tem alunos aqui que treinam em casa. Eu tenho alunos que não vão para academia, treinam em casa. Mas, Lucas, em casa eu tenho resultado, eu não consigo, eu nunca treinei, eu não sei o Escrevi que com os fazer. D, mano, a parada aqui. Meti a mão Mas, errado aqui e foi certo. Continua, perdão. e começou assim, desacreditar. E aí tudo isso mudou a partir do momento que houve um planejamento. A gente ter essa mudança, mas ela primeiro tem que vir da gente, né? Ela começa na gente, a esperança. Poxa, eu consigo. E aí você, no caso, você não teve ajuda, mas no caso desses alunos, eu consigo ajudá-los, porque a gente passa, já passamos aí 14 anos aí de experiência por alguns casos. E aí, a partir disso, a pessoa vai e vai. E aí ela vai todo dia aumentando mais, porque ela começa a ver resultado. E você conseguiu ter isso, né? Ver alguns resultados todo dia um pouquinho, um resultado melhor a partir da sua, do seu planejamento, correto? Eu vou colocar assim, cara. Planejamento em termos. Hoje eu faço treinamento de inteligência emocional, eu tenho uma escola de inteligência emocional, uma franquia de inteligência emocional. E, e o que é esse ponto exato, né? A gente fala muito sobre você já se enxergar no lugar onde você quer estar. É construído primeiro na nossa cabeça. É construído primeiro na nossa cabeça. Só que não vai vir o resultado na hora. Oh, meu Deus, quantas vezes durante a minha caminhada eu queria ter encontrado uma vila, uma pista, um garimpo, uma aldeia, qualquer coisa. E eu tinha que lidar com aquelas frustrações. Passou a primeira semana, a segunda, a terceira. Tô falando de 3 semanas no meio da floresta, sozinho, com fome, com sede, dormindo no chão, na chuva. 3 semanas. Depois veio a quarta semana. Por que que depois da terceira, da segunda, eu achava que eu ia ser encontrado? Por que então eu continuar caminhando? Eu tinha um plano, mas acima de tudo, eu tinha uma visão. Só que a visão sem um plano, ela te dá ansiedade. Porque você sabe o que você quer, mas você não sabe como chegar lá. Nem você sabe quando que você vai conseguir. Cara, isso te deixa ansioso. Ou se deixa. O que que o planejamento faz? O planejamento ele te traz mais clareza. Ele te alivia. Tu vai entender que, ok, o resultado não vai vir agora. Nosso plano é de tanto tempo, não é para agora. Porque vai ser o seguinte, eu já passei, já malho também há um tempão. Você que está aqui passando por isso, você vai ter bons resultados no início. Depois não vai ser tão bom. Vai demorar. Vai ter aquele dia bom. Vai ter aquela época que vai acontecer alguma coisa com você, você vai ter que trabalhar muito. Eu estou falando aqui quando a gente está falando de uma coisa de 3 anos, 4 anos, 5 anos fazendo a mesma coisa. Quem está aqui agora está quanto tempo malhando? Quem está mais tempo malhando? Põe aqui para mim. Quem está mais tempo fazendo essa busca pela busca que você está fazendo? Não sei qual é a sua busca. Não sei qual é a sua visão.
Mas põe aqui pra mim, há quanto tempo você tá buscando ela? Então, assim, eu posso te adiantar. Não vai ser fácil, vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai ter resultado, vai ter época que você parece que o resultado não vem de jeito nenhum, vai ter época que você vai estar deprimido, mas você vai ter que ir do mesmo jeito. Vai ter os dias que você não vai ir e também não vai ter problema. Desde que no outro dia você vá de novo. Porque nem todo dia eu conseguia caminhar. Tinha dia que tava chovendo, tinha dia que não tinha sol, eu precisava seguir o sol. Mas o objetivo nunca mudou. O objetivo nunca mudou. Eu só tinha o plano A. Encontrar minha família, era a minha visão. Eu via, eu enxergava. Essa foto estava aqui. Deu abraçando meus irmãos e a minha família. Eu via isso. Com chuva, sem chuva, caminhando no caminhando. Um dia que eu precisasse parar, esperar ou descansar, eu ia esperar e descansar, porque eu não ia desistir naquele dia por causa disso. Eu ia continuar, só tinha plano A. Plano B era fazer o plano A funcionar. Esse era o plano B. Então, o que eu quero dizer pra você é que na sua jornada vai ter dia difícil, vai ter dia fácil. Vai ter aquela época que tu vai pegar no espelho e vai dizer: Eita! É isso. Mas vai ter aqueles dias que tu vai estar. Ei, buchinho nojento, não vai sair mesmo. Vai ter dia que tu vai te amar, vai ter dia que tu vai te odiar. Mas você não vai parar enquanto você não conseguir viver o momento da tua visão. Que é o teu objetivo, é o que você quer. Qual é o corpo que você quer? Já viu ele? Já visualizou ele? Ah, eu não sei, Lucas. Ah, Lucas, não. Eu quero malhar porque eu quero malhar, porque eu quero ficar melhor, quero me sentir bem. Ok. Aí tu malha por um mês, 2 meses, 3 meses. Aí o corpo dá uma melhorada, você começa a se sentir bem. Como o teu objetivo era se sentir bem, agora você já tá se sentindo bem. Seu objetivo foi alcançado. Olha que legal. O cérebro diz pra você assim: ok, já deu, tá bom, parou. Aí você para. Você vai obedecer ele, porque você obedece pro seu cérebro. Aí quando você para, você vai ver que os resultados não vão manter. Porque não vai ser 3 meses que vai fazer a diferença. É só longo prazo. Então, quando você tem a visão de dizer assim, cara, é esse corpo aqui que eu quero. Escolhe, gente. Escolhe uma pessoa bonita. Tem um corpo que você acha bonito. Todo mundo tem um corpo que acha bonito. De um famoso, de alguém, do vizinho. Todo mundo tem um. Você, porra, eu queria ter o corpo desse peão aí, ó. Desse jeito aí, ó. Tem uns que querem ser grandão, tem uns que querem ser mais magro, tem uns que querem. Cara, isso aí varia, isso é de você. Mas escolhe qual é. Aí você vai pegar ele, tirar uma foto, sei lá, vai até chat GPT fazer. E põe a tua cara no meio e fica olhando pra ele. Quando você olhar ele no espelho, aí você vai parar. Aí você vai dizer, ah, tá, agora sim. Mas eu duvido que isso aconteça em 3 meses. 3 meses você vai ver os primeiros resultados. 3 meses vai ser só o É, tempo para você começar a se sentir melhor. Só que na hora que você começa a se sentir melhor, é a hora que você tem que ter um objetivo maior. Nessa hora que você vai começar a experimentar alta performance. Se você desistir ali no iníciozinho, você vai esperar que ele vai, vem, vai, vem, vai, vem. Como tu conhece alguns, Lucas, que é assim? vixe Maria. Vários. Fica o ano inteiro oscilando, o ano inteiro começa um mês, 2 meses, 3 meses. Na hora que está começando a decolar, aí para. A gente entende, existem as circunstâncias, né? Mas é muito dessa questão da visão. É não ter uma visão de longo prazo, é não se imaginar com aquele corpo diferente, é não se imaginar de uma forma diferente. Então é uma Às vezes, para coisa quem é assim que. um pouco mais velho, né? Eu que já estou aí na idade de. Eu só tô querendo fazer as coisas sem sentir dor. Então eu imagino, sei lá, um cara mais velho aí, de repente. O Lucas não, porque o Lucas, pô, o Lucas é posturado,
Mas para muita gente que não, tudo que eu quero é carregar meu filho, mano. Tudo que eu quero é quando ele conseguir brincar com meu filho, eu sinto dor na costa, pô. Então, talvez essa seja a sua visão. Não sei qual é. Você vai descobrir, ela é sua. Mas o que você tem É, que entender é que ela vai representar o seu objetivo. exatamente. Ela que vai ser o seu norte para você seguir. E senão, se você não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma visão tem uma visão física, né, que a gente pensa, mas tem uma visão maior que é essa, uma visão de momento, uma visão você tá com seu filho, tá com a sua família, é conseguir viajar e não sentir cansaço, é conseguir estar presente com todo mundo num Às vezes evento é diferente que vai completar precisar uma prova de levantar e 21 sentar. quilômetros. Às vezes é. Cara, não sei, não Às vezes é sei, não fazer sei. um Ironman, né, depois de sair da floresta. A gente vai chegar nessa Também. parte daqui a Vai, pouquinho, tá, vai. galera? Daqui a pouquinho nós vamos chegar nessa parte aí. Tem muita coisa. E quem tá ainda? Tem nove ainda aqui, né? Vocês estão gostando, gente? O que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês? É, É, galera, comenta aqui às vezes, porque embaixo. senão, eu já conversei muito com o Lucas. O Lucas é um cara que eu falo de tempos em tempos. Mas eu queria saber um pouco de vocês aí, de vocês que estão ouvindo, estão acompanhando. Faz É, sentido pra vocês? Já viviam isso em algum momento? Compartilha aí com a gente também. coloca aqui Enquanto no vocês chat, compartilham aí, a galera. gente. Se quiser mandar também no WhatsApp lá do grupo, eu passo por aqui. Pode ser também. Conversa comigo. Vamos fazer essa interação aí. E aí, bora pra próxima, então? Vamos. É, hoje, você sabe dizer qual é a diferença entre sobreviver e viver de verdade? Essa pergunta foi. Depois de Boa essa pergunta, boa, boa, boa. Eu já tive um, eu já tive uma mentoria, um, um, um projeto de mentoria uma vez, chamado Sobreviver, separado, né, junto, né? Que era um pouco sobre isso, um pouco sobre brincadeira, essa coisa, brincadeira com a sobrevivência. Eu não continuei ela depois, porque tinha umas coisas que não faziam sentido. Realmente sobreviver é uma coisa, viver é outra. Só que não é que uma é ruim e outra é boa, né? Então, por exemplo, qual é a diferença entre sobreviver e viver de verdade? Às vezes pode parecer que é uma diferença que te leva para um aspecto muito negativo. né, Mas pergunta para alguém que já passou por alguma situação de sobrevivência se ele gostou de sobreviver. Tem horas que tudo que a gente precisa é sobreviver. Tem horas que tudo que você consegue é sobreviver. única alternativa. Para mim foi ficar perdido no meio da floresta. Para algumas pessoas é sair de uma obesidade mórbida. Porque até então ele está sobrevivendo. É conseguir superar crises de ansiedade ou de depressão quando voltam a praticar exercício físico. Porque até então estava só sobrevivendo. Por isso que às vezes a gente pega, olha, a gente não pode julgar ninguém. Eu já fiz muito isso, tá, galera? Deus o livre, tanto que eu já fiz isso. Hoje eu entendo muito bem. Às vezes a gente olha alguém e diz assim, porra, fulano, preguiçoso, não sei o quê, ou então fulano não quer ir. Olha, vem todo largado pra academia, assim, meu amigo, você não sabe o quanto tá sendo difícil pra aquela pessoa fazer aquilo. Ela tá sobrevivendo. É, E tem momentos na vida, talvez não seja o caso das pessoas que estão aqui, eu espero que não, que a gente está só sobrevivendo. Eu acho que, não sei se às vezes, nesse período de treino, tem até vezes que tu vai só no modo sobrevivência mesmo. vai, vai. Porque tu precisa ir. Mas onde tem uma diferença, é óbvio que tem uma diferença. Que tem um pouco até a ver com o que a gente falou ali ainda agora. Os primeiros momentos parece que é só a base da sobrevivência, é muito difícil, é muito doloroso, é muito. Por isso que às vezes tem gente que só vai quando precisa já. Ninguém quer passar por isso. Aí
Lembra aquele ditado que diz assim, ou é pela dor, ou é pelo amor, ou é pela dor? Pois é. Então, quando é pela dor, normalmente já está indo pelo modo de sobrevivência. Então, essa é a diferença entre sobreviver e viver. Cara, não dá pra passar a vida sobrevivendo, mano. Não dá. Não dá. É cansativo passar a vida sobrevivendo. E tem muita gente que está há anos assim, né, cara? Há anos aí lutando Lutando contra com dor crônica. dor crônica, doenças em geral, ou até mesmo na parte pessoal, família, Pô, sim, trabalho, tá no sim. modo sobrevivência no trabalho, porque Também. então, a gente consegue trazer isso para várias camadas, né, para vários ambientes. É, e assim, e qual é a diferença? E aí, eu tô falando isso pra vocês agora por que que eu disse que a pergunta é boa? Porque logo após o acidente, eu vou dizer logo após, um ano depois, 2 anos depois, talvez até 2 anos depois, acho que a partir do terceiro ano eu comecei a entender isso mais. Pode parecer não lógico. Como que alguém que acabou de ter isso não dá tanto valor assim pra vida? Aí eu dou muito valor pra vida. Eu amo viver. Amo viver. Só que, por exemplo, tem uma coisa que eu disse, até eu mencionei aqui rapidamente. Eu estava perdido antes de cair na floresta. Eu estava com sobrepeso, eu estava com ansiedade, não tratava muito TDAH, me alimentava mal, dormia mal. Mas eu Viver tava meio que aquele looping, sobrevivendo, né? aquele Então, assim, looping. hoje eu consigo dizer que eu já vinha nesse estado de sobrevivência, tive que passar por uma situação muito, obviamente, né, de sobrevivência, para hoje dizer, não, hoje eu vivo e viver é muito melhor. Hoje eu vivo, hoje eu me sinto bem, hoje eu tenho bem-estar na maior parte dos momentos. Porque você não tá nessa aula andando em nuvens o tempo inteiro. Mas hoje eu posso dizer isso que eu tenho. E eu posso dizer que eu entendo essa diferença entre sobreviver e viver. Passou, Hoje eu né? consigo. Passou por Hoje eu um. consigo. Eu acho que a diferença se torna essa alegria, esse bem-estar, essa sensação, né? Essa sensação, pronto. É uma sensação legal. Sim. Eu acho que muitas coisas que Hein, a gente fala muito isso, sensação de viver. Né? Isso é bom. a Cecília está curiosa aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Quero saber como você conseguiu realmente sair da floresta. Vai ter algum momento de pergunta ou eu já posso ir para essa parte? Não sei. Deixa eu ver. Pode ir, pode ir, pode ir, É, pode. tá, então assim, é, é, ok. No meio disso tudo que aconteceu, teve esses pontos de inflexão, como eu disse, teve aquele primeiro ponto de desistência, e aí teve o ponto onde eu disse, vamos lá, eu vou para cima do desafio, mas várias outras vezes eu quis desistir. E já muito fraco, lá no 35º dia, assim, porra, bicho, eu tava muito fraco. Eu ouvi um barulho de uma motosserra no 34º dia. E aí eu tava fazendo meu abrigo no alto de uma serra, e aí ali eu tive que fazer uma decisão. Vou atrás, não vou, e agora era a primeira vez que eu ouvia alguma coisa humana em 34 dias. Que eu sabia que tinha gente perto de mim. Tenta imaginar o nível de euforia que eu tava. Mas eu tinha que pensar que era 4 horas da tarde, eu podia entrar num vale, ficar ali, aquela, né? Então eu tive que tomar a decisão pela minha segurança de não, eu vou ficar. Fiquei, passei a noite ali, e eu disse, não, se for. A floresta já tinha me enganado pra caramba, já tinha passado por frustração pra caramba. Meu amigo, nessa hora já tinha passado por tanta coisa. Que, sabe, aquela questão da fé, né, que eu disse, era estranha. Porque tu pode até dizer assim, "Ei, como é que é o maluco? Tá deixando mesmo passar a oportunidade." Eu tinha tanta certeza que a hora que ia acontecer, que eu falei assim, se não é
é agora porque não é agora, é pra ser outra hora. E aí, beleza. E aí me mantive ali em segurança. E no outro dia caminhei um pouco na direção disso, tive que atravessar a Garapé quando ficou afogado, eu me afogo. Gastei os últimos energias lá para atravessar esse Garapé de aproximadamente uns 15 metros, correnteza, pedaço de pau. Saí de lá, continuei caminhando. E aí, quando já eram umas 3 horas da tarde, já assim, completamente fora do meu protocolo, eu vejo um negócio branco, assim, sabe, no meio da floresta, longe, 50 metros. E era estranho, é estranho ver a cor branca na floresta. Parecia, sabe, destroço até de um outro avião. Era óbvio que era algo que não era dali. Eu falei assim, que porra é essa, né? Então, pá, vou lá, fui seguindo, um pouco receoso. Aí, quando eu cheguei próximo, era um encerado, uma lona branca cobrindo algo. Eu até pensei que aquele barulho que eu ouvi de motosserra podia ser, sei lá, algum pesquisador, coisa do tipo, pra estar lá no meio da floresta ali, daquele jeito, né? Aí eu, um pedaço de pau que eu andava assim, eu levantei o cerado, aí tinha um paneiro assim. Nossa, não sei se você sabe o que é o paneiro, gente. Tem um povo do interior aí, sabe o que é um paneiro? É uma cesta feita de cipó e tal, e cheio de ouriço de castanha do Pará. Aí eu vi também uma terra com água e ferramenta para abrir ouriço. Eu falei assim: aí eu tô em área de castanheiro, coletor de castanha do Pará. Eles são extrativistas, eles entram para a floresta e passam 4 meses ali coletando na floresta. E aí eu, putz, bicho, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. E aí comecei a procurar, saber onde é que eles estavam, tentar achar uma trilha, uma picada, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a ouvir um barulho, pá, 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 do cara trabalhando para abrir o ouriço, porque é muito difícil abrir o ouriço. E aí fui seguindo aquele som, caminhei coisa de uns 10 minutos, aí eu vi essa pessoa sentada no chão, de costa para mim, batendo assim, tipo, no meio da perna, né? Batendo assim, pá, 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 pra quebrar o negócio. Aí eu fui me aproximando devagar, eu não queria assustar ele. Sabia se ele tava armado, eu queria achar que era uma onça, sei lá, um bicho. E aí eu cheguei, sei lá, uns 3 metros assim dele, e aí o que eu falei, oi, tá, boa tarde. Ele virou assim pra trás, me olhou, parecia que tava um fantasma. Eu tava todo barbadão, cabelo grande, mochila na costa, tudo lascado, com a roupa toda rasgada e tal. E, e aí eu, meu Antônio, esse piloto, o cara de avião aqui, será tem quanto tempo? Pá, 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 pá. Carreguei esse tudo, que era pra esse cara tinha tempo dele não se assustar. E aí terminei de falar tudo. Ele ficou me olhando assim, uns 5 segundos, eu acho. Silêncio. Aí ele falou assim, tá, tu quer que eu faça o quê? Aí eu falei assim, pô, me dá uma troca, um mês de história, dá uma castanha, mano. Tem 3 dias que eu não como nada. Aí peguei lá com ele, conversei e tal. E, e aí não demorou muito, chegou um outro amigo dele lá, esse que me atendeu era o goiano, aí o outro era o Zé Toco, aí eu contei a história de novo, ele falou, caramba e tal. Não, vem aqui com a gente tem aqui um acampamento, tem nosso patrão, estão lá. Eu falei assim, eita pau, tem mais gente. Aí ele falou assim, não, bora lá, e eu comecei a ir seguindo eles. É, até pedi a castanha, pedi água. Ele falou, tem água lá, tem comida, tem rádio. Eu falei assim, ai, tem rádio, mano. E aí fui seguindo ele um pouco, na hora que de repente abriu uma clareira assim, e eu vi um cerado grande azul, o acampamento deles lá, mais gente, assim, sei lá, uns 15 pessoas. Aí veio vindo a Dona Maria Jorge, a matriarca, líder daqueles caras lá, senhora de 60 e poucos anos. Até hoje falo com ela, até hoje mando mensagem pra ela. Ela me acolheu, tudo que eu conseguia fazer era chorar, 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 chorar. Porque naquela hora eu sabia que tinha acabado meu sofrimento. É, toda aquela certeza, tudo aquilo de tudo valeu a pena, mais ou menos ainda, porque não tinha acabado a missão. E aí eles me deram um pouco de comer, eles tinham rádio, através do rádio a gente chamou a filha dela no Laranjal do Jari, uma cidade que está a 200 quilômetros de distância de onde a gente estava, em linha reta, no meio da floresta amazônica, que era a cidade mais próxima de onde eu estava, pra vocês terem ideia do quanto era isolado.
E, e aí, falando com ela, a gente passou o telefone do meu irmão, que eu sabia de cabeça, e aprendo o telefone dos outros de cabeça, coisa que a gente não faz mais hoje em dia, né? Ninguém Boa mais sabe o telefone de dica, ninguém de viu? cabeça. E aí, ligaram pra ele, ele não atendeu. Aí tiveram que ligar pra minha mãe, que era outro número que eu lembrava, lá em Brasília. Eu estava em Brasília nessa época, né? E eu não queria que ligasse pra minha mãe, porque eu falei assim, como bacana. Como é que vai explicar lá? Vai matar, velho. A mãe, uma senhora de 60 e É, poucos anos, vai não, e sem matar. contar das outras notícias, do trote, Então, meio de porque aí tempo, teve toda essa situação, né? teve toda essa situação. Teve a situação da busca, de tudo que vocês, meus amigos, fizeram aqui, meus irmãos, que eu digo que foram os meus heróis, porque eu não sei se eu teria força pra fazer o que vocês fizeram. Não sei. Não pararam Eu desisti no quinto nunca. dia, mano. Desisti no quinto dia. Eu desisti no quinto dia. E eles não, eles continuaram procurando, então. Aí ligaram, minha mãe atendeu, a moça falou assim, só que a mãe do piloto tava perdido. Aí ela falou assim, aí ela começou a falar um bocado de coisa, era uma gente, é um povo muito simples. Aí ela falou assim, apareceu o castanhal da minha mãe, não sei aonde, não sei aonde, Igarapé, não sei o quê. Eu não tô entendendo nada, só tá liga pra. Não brinca comigo, liga pra minha filha. Aí passou o telefone da minha irmã, ligou pra minha irmã. E aí ela conseguiu falar com a minha irmã. Nessa ligação, eles colocaram no Viva Voz, então era a minha irmã em Alenquer, falando no Viva Voz com alguém em, em Laranjal do Jari, longe pra caramba, que botava no coisa No do rádio. rádio pra eu ouvir lá onde eu tava, pra gente tentar confirmar, né? Ah, Então, foi um momento muito legal, assim, porque depois de algumas confirmações por causa de tudo isso, né, trote e tal, eu falando meu nome, idade, data de nascimento, documento, nome do cachorro. até finalmente, até finalmente ter aquela confirmação, né? E Nossa, eu foi. poder ouvir no meio desse telefone sem fio doido, eles, eles celebrando. Eu não tava lá fisicamente, mas eu conseguia sentir a mesma alegria de sempre. Eu falo muito hoje sobre energia, né? Energia, 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 energia. E encontro muito na rua pessoas até hoje. Encontro dentro de um urbano, de um Uber, alguma coisa do tipo aqui na cidade. Você é o piloto, né? Então, sei lá, supermercado, do tipo. Aí eu digo, sim, sim, sim. Eu rezei muito por você. Eu sempre digo a mesma coisa. Obrigado, 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 obrigado. Porque foi fundamental. Mais uma vez, meu amigo, eu te agradecer. Obrigado por Ah, tudo que você fez. orando muito, viu? Foi muita fé, foi muita fé. Porque Foi desde. sozinho eu não ia conseguir. E eu sentia essa força. Então, é, foi assim que eu saí de lá. E aí depois veio o helicóptero, me resgatou, me levou para o aeroporto de Santarém, onde teve aquela famosa foto, eu com meus irmãos lá. E momento, naquele momento da foto, foi quando finalmente eu pude relaxar. Que aconteceu. Aconteceu a visão. Eu nunca falo que eu fiz isso sozinho. Eu não teria conseguido sozinho. Eu acho que isso acontece com muitos de nós quando a gente está num projeto também como esse, né? A gente está falando que com pessoas que estão com objetivos maiores, têm uma visão. Né? Cara, você vai passar por momentos difíceis. Talvez não tenha ninguém do teu lado fisicamente, mas vocês estão aqui nesse grupo de performance, de pessoas que querem juntas alcançar esses objetivos. Vocês têm esse apoio entre vocês. Apoiem-se entre vocês. Busquem essa energia quando vocês precisarem. Que ela vem. Eu não- Talvez.
Eu sempre digo, o meu desafio não foi maior do que de outras pessoas que têm outros desafios na vida, sabe? Como eu disse, isso, passam anos sofrendo com algumas situações e tem força para continuar. Eu pago pau, eu tiro chapéu, admiro demais. O que eu mais conheci na minha vida foi gente que eu admiro, que faz parecer que a minha história é nada. Que eu olho pra pessoa e Entendo. digo assim, meu amigo, eu quero ser que nem você, como é que a gente faz? É, né? É, Você escuta isso também, né? escuto. Escuta. Mas o que eu quero dizer é que cada um vive as suas florestas. Todo mundo tem suas Ninguém sabe a florestas, dificuldade né? do outro. Ninguém sabe a dificuldade do outro. Então a gente entra naquela coisa de, então bora ver quem tem sofrimento maior. Ah, agora é guerra de sofrimento, é? Pronto. É competição de sofrimento? Para a gente fechar esse bloco aqui, vai cair bem essa última pergunta aqui dos meus alunos. Como transformar dor em missão de vida? Profunda essa, né? Entendendo, eu vou voltar lá no quinto dia. Entendendo qual é a tua motivação para superar a dor. É assim. Dor, sofrimento, todo mundo vai ter. A gente tá falando sobre isso. Mas quando o teu porquê é maior do que o cômodo com a circunstância, né? Nunca vai desistir. Vai continuar fazendo. E, e eu acho que, cara, Napoleon Hill escreve sobre isso. Vários outros autores escrevem sobre isso. No momento que você consegue entender isso e ter consciência plena sobre isso, analisar o momento de dor, reviver o momento de dor. Gente, eu não sou psicólogo, mas às vezes parece que sou terapeuta. E, e o que que é eu ressignificar algo? É eu ressignificar esse momento. É dar um significado para aquela dor. Ela foi válida, cara. Sempre. Ela foi necessária. Só que consegue passar por esse momento de fazer essa análise que vai te tirar dessa dor uma missão de vida. Porque no fim das contas, a missão é só você contar como você fez. Para que talvez, ajude uma pessoa. Talvez. E essa é a missão. Eu falo muito sobre consciência hoje, né? Consciência para mim é a chave disso tudo. E, e tem um autor que eu gosto muito, Vishen Lakhiani. Ele é, ele é filipino, acho que filipino. Ele fala assim, uma vez fizeram uma pergunta dessa para um cara muito sábio, em algum lugar lá para o Oriente. E perguntaram para ele, mestre, qual deve ser a nossa missão de vida? E tá, e ele parou, pensou e disse assim: todo aquele que já é desperto, que já teve o despertar da consciência, a missão dele é despertar outras pessoas. Só isso. Só isso. Então, você pode ter vivido algumas dores, você pode ter vivido algumas coisas que te fez despertar.
Essa vai ser a sua missão agora. Despertar outras pessoas. E é o que É você isso que o Lucas faz. faz hoje, né? É o que tu faz também. Só que eu faço com as minhas armas, tu faz com as tuas. Eu faço com o meu conhecimento, tu faz com o teu conhecimento. Eu faço com a minha história de vida, Exatamente. tu faz com a tua história de vida. Ajuda a despertar você, o potencial que você tem. Se você tem força para fazer o que você quiser. Você precisa ter o corpo forte para isso. Tu ajuda nisso. E é isso que a gente tem que fazer, todo mundo. Qualquer um que tá aqui. Se em algum momento. Até porque, galera, o que aconteceu comigo não me tornou perfeito, não. Eu erro pra caramba, eu falho pra caramba. Eu me considero um cara disciplinado, mas, cara, tem vezes que não dá, mano. Simplesmente você não vai. Às vezes não dá. Então tem situações onde você tá desperto e eu não tô. E eu quero ouvir tua história, eu quero ouvir o que você passou, como você superou isso, porque vai me ajudar. Todos nós temos algo para entregar. A gente só não reconhece isso, porque a gente não parou para analisar a dor, ainda dói. Tu não ressignificou ela. Eu tu ressignificar ela e tu vai conseguir usar ela como missão de Né? vida. Perfeito. Porque a ressignificar a dor, a cicatriz, né, leva tempo e às vezes você precisa de outros olhares, outras pessoas, outros profissionais para te guiar, né? Posso dar um E exemplo? você, por favor, Pessoal, depois do acidente, 3 anos depois, eu fui bater no hospital com convulsões e contrações involuntárias pelo meu corpo. E aí eu descobri 2 vértebras fraturadas, 2 hérnias na torácica, 2 na cervical e uma listese de nível 2 na, Fábio, na- no meu quadril, por causa do acidente. E aí eu não dei um passo atrás, 2 passos atrás, não. Dei 15 passos atrás. E todo esse meu histórico de tudo que eu falei pra você, que eu tinha malhado um tempão e tal. zero. Só que, é. Então, que, que- como é que tá sendo isso agora? Difícil, cara. Difícil. O processo não é fácil. Eu tô até agora me curando, pra falar a verdade. Agora eu tô descobrindo uma postura. Agora, eu lembro da pergunta do que é sobreviver e o que é viver. Certa parte ainda estava sobrevivendo. Convivendo com dor, desenvolvi essa fibromialgia. Então, agora que tá encaixando, sabe? Pô, o Lucas sabe o que eu passo, assim. O Lucas sabe o que eu treinava, mano. Eu não treinava num nível. É, não, eu treinava pra alta performance mesmo. Ele Vamos. mandava fazer, olha, ele sempre foi assim, né? Assim, olha, 3 de 10. Aí eu falei, você fez quanto? Eu fiz 4 de 12, porque deu pra fazer. Eu sempre fazia mais, eu sempre fazia mais, eu sempre fazia mais. Eu nunca fazia o que era só pra fazer. Eu ia até onde dava. Nessa levantada aí, a gente pode puxar o assunto que é o pós, que aí é onde eu entro de verdade mesmo, assim, que é onde que a gente começa. O Toninho, galera, é de casa, viu? Ele é de casa, e aí, após esse episódio, então, liberados, o médico liberou ele, e aí ele me liga, fala, olha, estou liberado, o médico me liberou, quero me recondicionar. E aí ele me chega com menos 25 quilos, e aí a gente começa o passinho de tartaruga ali, ó. Voltamos, começamos com um treino. Por incrível que pareça, a parte mais difícil não era montar o treino, coisa em si, né? É como que eu ia na minha cabeça, galera. Eu tô sendo muito sincero com vocês. E aí, beleza, fase de adaptação, tudo, recondicionamento, ganhando força, ganhando flexibilidade. Mas aí chega um ponto que, igual o Tanei, sempre treinou muito forte, sempre teve isso. Como que eu montaria um treino para desafiar uma pessoa que chegou nesse nível? Nesse nível É, de
o físico foi embora, já chegou no limite físico, limite mental subhumano. E aí, como é que faz? Então, foi um dos desafios que eu tive aí. Falar, cara, como é que eu vou montar o treino desse cara? Meu Deus, amado. Sim. Beleza, o cara retomou, ganhou todos esses, ao longo dos anos. Aí foi 1 ano e meio, né? 1 ano, eu acho. Até o Iron, eu Eu não, acho não tenho que exata os mas dois, porque só dois. de treino pro Iron foi 1 ano ou mais. E, e, e levou, ainda depois do resgate, eu ainda fiquei só na parte de malhar e tal, nananã, até acho que levou 6 meses para decidir fazer o Iron. Aí um belo dia o cara me liga e fala: Olha, eu acho que eu vou fazer um meio Iron. Falar, ah, é brincadeira, como assim? Do nada, do nada. Ah, não, Tá porque eu entediado. aqui e tal, eu já estou cansado de musculação. E a gente começou a fazer treinamento funcional. Eu ia lá na casa dele 2, 3 vezes na semana, eu passava exercícios globais, exercícios integrados com o peso do corpo, utilizando equipamentos funcionais e tal. Pulamos de fase, aí ele já estava treinando sozinho, aí começou a fazer treino de força na academia, fazia as corridas, e aí um belo dia, quero fazer o meio Iron, bora! E eu nem gosto de desafio, né? Falei, ó, vambora, comigo mesmo. E aí começou a saga do 70.3 em São Paulo, que aí tem umas perguntas aqui também, que eu separei, né? A gente pergunta tudo, mas que ficaram aqui. Então, assim, quando a gente começou lá o Aero, qual foi o seu maior desafio, assim? O que você sentiu que mais pegou? A prova ou a preparação para a prova? Preparação. Na preparação, o que você viu, assim, que foi o sua, da pós-recuperação, tudo, mas que foi o seu maior desafio? Alimentação. Alimentação. Sem dúvida. Quando eu comecei, eu não pedalava. Ok, eu já corria alguma coisa, sempre nadei, né? Na minha professora de natação, isso até me facilitava, né? Porque no Iron, no triatlo, das três modalidades, de longe a mais técnica é a natação, né? Aquela coisa que tu, depois de velho, pra pegar, meu amigo, dá um trabalho. Então, assim, em termos de adaptação para a prova, ok. Mas realmente a, o Iron ele me ensinou disciplina. Disciplina. Ah, não, é deixar a floresta e tal. Não, não. Ok, na floresta tinha que ser disciplinado por 36 dias. E porque eu, senão eu morria. O Não Iron tinha não, eu fui escolha, disciplinado pô. porque eu queria ser disciplinado. Tive que ajustar a minha rotina, tive que ajustar a minha agenda, 2 sessões de treino, comer cheio, mas porque eu já tinha que Muito, comer. Cara, muito, comia a muito. alimentação foi mais difícil. Foi no período do Iron que eu parei de beber definitivamente. Que eu vi que, puta, bicho, tem um amigo tomava 2 cervejas long neck de noite, por qualquer motivo que seja. Eu tinha que treinar de manhã, falei assim, né, não quero nem levantar. Falei, como é que eu faço pra tirar isso aqui do meu corpo? Poder treinar, porque não vai dar. Então, assim, eu acho que eu, eu- o motivo de eu fazer o Iron foi por isso, eu tava me sentindo, querendo me desafiar de novo. Né? Então, Mas, assim, e o, você o- o acha que mental foi. O mental foi. Não tô dizendo que foi, é fichinha por causa de tudo que aconteceu. Mas de fato, eu sabia que eu podia entregar mais, em qualquer momento. Eu sabia que eu podia entregar mais. Então, assim, mas é realmente ter a disciplina para se alimentar direito e viver um estilo de vida de alta performance, eu acho isso. você acha que a mentalidade que você passou lá na floresta te ajudou a completar o Iron? Sem dúvida.
Sem dúvida. Era a parte Sem mais dúvida. fácil. Porque é o seguinte, cara, sabe o que é o negócio? Eu fiz esse Iron com o meu lado direito inteiro contraturado. Eu só conseguia respirar basicamente com um lado do meu pulmão, porque o outro lado, a minha caixa torácica não abria. Me dava dor, tudo que é ponto, começava a deixar meus dedos dormentes, meu braço dormente. E eu ia mesmo assim. Eu completei a prova no dia do maior calor lá de São Paulo e tal. Quando eu fui para depois, para quem não sabe o que é um 70.3, pô, vai ter, vai ter, né? Já teve de brasileiro. Você foi Teve. acompanhar, cara? Domingo Pô, é retrasado. muito legal Retrasado teve aqui. acompanhar, bicho. Ano que vem Pra tem. Já tá quem não confirmado. sabe, né? É 1.800 de De natação, natação, 90 quilômetros de bicicleta e uma meia maratona para 21, subir. 21 É, de corrida. quando eu fui para os 21, eu já estava com essa coisa da coluna, só que eu não sabia o que, que era. Então isso realmente me causava uma tensão muito. O meu lado direito do meu corpo, onde o foco dele teve um machucado, um impacto e tal, nananã, ele tá mais de 3 anos contraturado, completamente contraturado. Então eu convivia com dor, só que para mim não era dor, era só incômodo. O tamanho era o meu limiar de dor que foi extrapolado. E nos Fator, primeiros né? 500 metros da corrida, cara, quando eu comecei a correr na pista ali da USP, que é um pouco irregular o asfalto, e aí eu precisei de propriocepção, eu precisei de equilíbrio, e eu tava todo torto. Meu amigo, começou a me dar cãibra no meu abdômen todinho e no quadril. Piriforme e tal, e foi travando tudo, foi travando pras pernas. Só deu tempo de eu ir parando assim, aí, que caí do meio do gramado que tinha lá do lado. 2.000 pessoas na prova. Você acha que alguém parou pra me ajudar? Tava todo mundo sofrendo do mesmo jeito, mano. E o povo passava e só dizia: bora, bora, mano, não desiste não, não desiste não. Bora, bora. E eu sofrendo lá, morrendo de dor, não sabia nem o que fazia. E aí, cara, fiquei ali parado. Só ali eu perdi uns 8 a 10 minutos. Pra eu conseguir voltar a respirar, me organizar. Falei assim, meu amigo, eu já sei que vai ser 21 quilômetros de sofrimento. Não foi legal esse 21 quilômetros. Eu não curti a prova. É, meu bom. Foi É, 21 quilômetros né? de sofrimento, meu amigo. Os quatro últimos, os quatro últimos foi muito doido. Os quatro últimos, ele me fez lembrar de pensamentos que eu sei que só a Floresta tinha feito eu me lembrar. Falei, bora, meu irmão, é só um pé na frente do outro, é só um pé na frente do outro. Não é difícil, é só um pé na frente do outro. Uma hora Mas que era muito ele. difícil botar um pé na frente do outro e estar respirando e ficar em pé ainda. Meu amigo, sei que quando eu cruzei aquela linha de chegada, tava doido. Quase mal conseguia respirar. Tava muito quente, tava muito quente, tava muito quente. São Paulo tava Foi insuportável setembro, aquele né? dia. Foi, 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 Foi mês de foi. E assim, setembro. Seco pra foi. Deu no caramba jornal e lá. tudo, o cacete lá. Eu nunca tinha dado aquela temperatura em São Paulo. E assim, agora me pergunta o que me motiva a passar pelo processo de recuperação que não está sendo fácil. Também de muita dor, de muito sofrimento, É, muita fisioterapia mais uma e vez, tal. né? Mais uma vez, agora me pergunta qual é a minha visão. Me conte a sua visão. É a É mesma? eu completando Ela o mudou? Iron inteiro. Toda vez que eu entro, quando eu me ponho na postura que eu consigo correr de novo, que eu consigo meter 20 minutos às 7, 7h30 de pace, cara, eu comemoro como se fosse aquele 21. Porque eu consegui correr sem dor, porque eu consegui correr na postura, porque eu consegui manter a respiração. Aí cada vez que eu consigo, eu só consigo lembrar. Mais um passo. Daqui a pouco eu tô montado na bike de novo, daqui a pouco eu tô nadando de novo, daqui a pouco eu tô correndo tudo de novo. E eu quero fazer o dobro dessa vez. Fazer o.
Estão vendo aí, né, galera? Vocês estão vendo aí que vocês estão Só vendo com a provas, cabeça. são Tem que ser meio maluco. testemunhas. Tem que ser meio doido, velho. Eu vou dizer uma coisa. Vou Não, dizer uma não, coisa eu pra quem tá tenho. aqui também, que eu vi aprendendo com esses caras com quem eu fico convivendo. É desse jeito. Só é Só lembrado aquele os que. obcecados, só os doidos que conseguem fazer essas coisas. Só, só. Só que eu vou te dizer uma coisa. Não, se é pra ser obcecado em alguma coisa na minha vida, e a gente pode ser obcecado em um bocado de coisa, um bocado de hábito ruim, se é É, pra ser obcecado em alguma coisa, é pra ser obcecado em ser melhor, melhorar e dar o meu melhor. Tem um cara que eu sigo da gringa, Grande Shelton, ele fala um pouco sobre motivação e tal, né? E ele diz assim, tem uma frase de uma música dele que eu acho muito legal, que diz assim: eu não tô fazendo o que eu tô fazendo só para chegar até aqui nesse objetivo. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo para eu chegar até aqui e descobrir que eu posso fazer muito mais para ir mais longe. Se você aplicar isso aí no teu treino, se você aplicar isso no teu trabalho, se você aplicar isso, seja lá o que for, só aplica esse modelo mental. Se é para ser obcecado em alguma coisa, que seja em melhorar você, se tornar melhor. Teu corpo, tua mente, teu espírito, tua relação com os outros. Seja obcecado evoluir, em né? ser melhor, Né, mano? em evoluir. Evoluir, Essa é a evoluir. única obsessão que a gente tem que perseguir. E chega um momento que você já nem mais consegue perceber a sua evolução. Você começa a ver a partir da opinião dos outros quando você entra nesse momento. Então, eu tenho muitos relatos das minhas alunas que, eu não sei se eu estou emagrecendo, não, mas ela começa a perceber a partir do momento que outras pessoas falam, nossa, mas você emagreceu. Nossa, mas o que você está comendo? O que você está fazendo? Porque a pessoa, ela entrou tão de cabeça naquilo ali e ela não percebeu mais que ela já está colhendo os frutos. Ela nem E é percebeu legal essa parte. mais. Logo depois dessa parte, você lembra que eu falo de consciência. Você passa a adquirir um outro nível de consciência que é o melhor que tem. Eu tenho os meus objetivos, como eu disse aqui, eu tenho aqui a minha visão ainda. Eu sei porque eu persigo, eu sei porque eu estou fazendo as coisas. Mas eu tô zero ansioso de quando que vai ser. Porque eu tô curtindo esse momento agora, só de fisioterapia, só de conseguir dar um passo na frente do outro, se sentir doido, ficar na postura e tal, nanana, e me sentir bem. Que depois assim, eita! Aí comecei a curtir a jornada, o caminho é o negócio. Nessa hora, cara, nessa hora é muito maneiro. E aí, aquela Espero que todo mundo que evolução, esteja aqui uma hora, cara, chega nessa hora, vai gostar muito desse momento. Se é que você já não está vivendo esse momento. com certeza. Então, no último mês, a gente retomou o treino de força do Antônio, galera. E aí, voltamos lá para o início, iniciante. Voltamos a retomar ganho de força aos pouquinhos. E ele já está vendo aí que, opa, o corpo sabe que tem que ser feito, mas agora é com um novo alinhamento, uma nova dinâmica de execução de Uma nova movimento, consciência consciência corporal. corporal, não é só fazer o movimento, agora já ganhou mais esse ponto, né, que agora é fazer o movimento direito, fazer o movimento consciente. Então, Fazer o assim, momento na postura correta. Eu até sei né, fazer o movimento direito, mas a minha postura era muito errada. e era É brigando, boa. brigando com o corpo não respondia, Exatamente. Exatamente. E aí vem muito isso, mano, do que eu tinha falado lá, de você ter a coisa multiprofissional. Só de fisioterapeuta eu já passei por uns três. Personal, eu não vou dizer que eu passei por vários, assim, porque tô com o Lucas há muito tempo. Mas eu colho de muita gente. Eu deixo as pessoas mexerem. Tá outra coisa. Me fala, eu quero saber, mano, o que dá pra fazer? Não, eu acredito no negócio como um todo, né? Então, tanto que eu falo do emocional e de como isso se representa no teu dia a dia. Porque até o teu emocional tem que estar bem. exato, exato.
Um puxa o outro, um complementa o outro. Vamos agora para uma parte que particularmente eu adoro. É o nosso bloco aqui do bate-pronto. Para quem não conhece, galera, é assim, eu vou falar eu vou falar uma palavra e aí, ô Tony, você tem que responder o que vir na mente aí. Vou falar 10 palavras. Lembra da Maria Gabriela? Bora Aquele lá, bora estilo. lá. Gostei, Bora gostei, lá? gostei, gostei, gostei. Antes da gente começar, deixa eu só ver se temos algumas perguntas aqui. Galera do chat, fala comigo. Pois é, Interessante. eu não sei, eu também não vi muita pergunta aí, mas eu acho que a galera tá com a gente aí, mano. Se Só tá estão ou não estão gostando, ó. O também, eu tô curtindo o pessoal teve papo, eu tô me que amarrando. sair, a Paula teve que sair. Ó, Edevaldo mandou aqui. Vamos fechar esse. Ó, como eram as noites lá na floresta? Porque de dia você vê tudo e o que está em sua volta, mas à noite não dá para ver. Perguntou isso. Fala antes da gente começar o bate-pronto. Como é que era à noite? À noite eu sei de umas histórias aí. Conta aí para ele. Cara, essa história me ensinou um bocado de coisa de várias formas, né? À noite. Vai ser difícil de resumir em uma única coisa, assim. Mas à noite me ensinou sobre medo. À noite me ensinou sobre frio, sobre desapego. Dormir no chão, né, cara? No inverno amazônico. Às vezes dormir seu molhado, encharcado, pegando chuva. Várias vezes eu dormi sem conseguir fazer fogo e eu sentia insetos andando por cima de mim, eu não sabia nem o que que era. Mas teve uma hora que eu simplesmente fazer o quê? Se quiser ficar, ele fica, você não sabe o que é. Então, a noite ela tem um problema, tem uma coisa que é muito legal da noite. Na verdade, da escuridão. A gente não gosta da escuridão. A gente não é um animal evoluído para isso. A gente depende muito do nosso olho, né? E a Muito, cara. Muito. noite, qual é o problema dela? Ou é um problema, você vai avaliar. Ela abre a tela da criatividade para tua mente. Você tá Meio que só você ouvindo, tira um você não tá sentido, vendo. né? Você tira o sentido da visão e vai aguçando os outros. Audição, tato, os outros vão ficando meio em alerta. Então ela vai criando, aí tu vai criando esse cenário na tua cabeça. Não tem nada a ver com a realidade. Então, a noite eu Massa. aprendi, me ensinou muito isso. Era a noite que eu tinha os sonhos que as pessoas perguntam muito se eu tinha, se eu delirava, né, e tal, essas paradas. A noite é que tinha os. A noite tinha dificuldade de se distinguir algumas coisas do que era real e do que não era. E eu não sei quantas vezes já parou para se perguntar e dizer assim, peraí, eu tô vivendo isso mesmo? Eu tô vivendo aqui é de verdade mesmo? É complicado. Então, assim, a noite, cara, ela me ensinou muito sobre tudo isso. Eu, a gente tava com 1 hora e meia de live aqui. É, eu tô Se eu vendo for aqui, ó. falar sobre tudo sobre a Eu acho que a noite, gente dá a umas gente vai. 4 horas de live aqui só para É, contar todos os detalhes. é. Então, assim, a noite, o que eu tenho para falar sobre a noite é isso. Show. Mas lembrando, galera, ó, tem tudo isso aqui nesse livro, ó. Todos os detalhes, Exatamente. os 36 dias, para quem está curtindo a história do Antônio. Para você que está aqui curioso, ele está respondendo essas dúvidas, mas aqui os detalhes vão estar aqui, ó, em todas essas páginas. Eu já li, vale muito a pena. Você ganha uma dimensão diferente da vida. Então, ótima leitura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente começar o nosso bate-pronto. Fundo, resiliência, show. Galera, se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, coloca no chat aqui. Se está gostando, se está te inspirando, coloca uma palavra, alguma coisa para a gente saber que isso está fazendo sentido para você. Vamos lá então, galera. Vamos para o nosso bate-pronto.
eu falo uma palavra, o Antônio ele vai responder com uma palavra que vir na cabeça. Sim. Preparado aí? Posso? Bora. Primeira, Amazônia. Vida. Boa. Vida. Coragem. Eu vou ter que explicar isso depois, mas medo. Medo. Boa. Botei aqui, ó, uma, uma ênfase aqui. Vamos depois saber disso. Recomeço. É uma frase. Toda manhã. Toda hora. Toda manhã serve. Duas palavras. Boa. Toda manhã. Iron Man. Desafio. Desafio. Família. Amor. Propósito. Amar. Boa. Superação. O Oeste me pegou. É, bate pronto. Vem, que vem aqui, ó. Puf, veio na Hábito. cabeça. E, mano, como? Hábito. Hábito. Superação é hábito. Top. Ah, isso aqui vai ser difícil. Nem sei o que você vai falar. Lucas, Amigo. Irmão. amigo, meu parceiro, meu irmão. E, para fechar, futuro. Vitória. Vitória? Top, 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 top. E aí, fechamos nossas duas. Muito bom. Quer colocar ali uma ênfase ali na coragem? Hashtag asterisco medo? Ah, legal. Acho que assim, quase todos aqui, se a gente for pegar e repassar, tem uma. Alguns são lógicos, outros não parecem tão lógicos. Mas esse é porque ele parece mais paradoxal de todos, né? É, ficou Como bem. que o cara pergunta sobre coragem e o outro fala de medo? Eu escrevi muito sobre isso. Porque não existe coragem sem medo. É preciso ter medo para ter coragem. Não acha que porque você sente medo você não é corajoso? Você é corajoso. O tamanho do teu medo é o tamanho da coragem que tu vai ter que ter para superar o medo. Quem não tem medo não precisa de coragem. Quem não tem medo, ele não precisa de coragem, ele tem medo. Só dá para ser corajoso se você tem medo, cara. Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo. E o Ou seja, medo. cada medo que você sente é uma oportunidade que você tem de ser corajoso. A vida pertence aos corajosos. Exato. E tem aquela frase, né? Quando você quer coragem, não é que Deus vai te dar coragem. Ele vai te colocar em situações em que você vai trabalhar o seu medo. Ele vai colocar você para passar medo para você desenvolver essa coragem que ela tá aí. Só precisa Exatamente. aquele empurrãozinho, né? Ou É, aquela isso é, voadora. é paradoxal, Paradoxal. mas Exato. é bacana. Massa, massa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente tem mais. Devaldo botou top. Show, meu amigo. Tamo junto. Eu não tô vendo os comentários aqui, não, então Você não eu tá não sei qual é. vendo no No meu chat? parou aqui, velho. É, no meu Vou adicionar parou. você
como moderador, será que dá? Não, né? Não, acho que tanto faz. Por algum motivo o meu parou. A Né? última, tanto que a última mensagem que eu vi acho que foi da Sarinha. Não, aqui já teve mais depois dela aqui. Palminha, resiliência, top. Que massa. Nossa, legal. Galera, Então, gente, desculpa, eu não tô vendo. Se eu não interagir mais com vocês, é porque não apareceu pra mim. mas Mas escreve aqui, galera. Se quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa pro Toninho, se teve alguma visão aí, alguma coisa que mexeu com você, você fala, deixa aí que eu passo para ele. Pessoal, a gente está aqui quase 2 horas de live desse nosso curso de aceleração. A gente vai chegando, né? Lembrando que hoje é uma sexta-feira, então, para vocês que estão aqui, eu tenho certeza que está fazendo muito sentido. Tenho certeza que você evoluiu por escutar essa história, por ver que, poxa, tem alguém que passou por isso, como que eu não vou seguir? Como que eu não vou? Então, você tem mais uma inspiração para quem não conhecia. Hoje você tem aí mais coisas para agregar. E assim, só agradecer, obrigado de verdade. Isso aqui não foi uma aula do curso, foi uma aula de vida, meu amigo. Uma aula de vida que quem está aqui hoje com certeza não vai sair da mesma forma. Eu tenho certeza, para quem não conhecia ou para quem já ouviu falar, tenho certeza que vai sair diferente. E para você que está assistindo e quer entender como funciona o nosso programa Elite, então ele é voltado para os alunos do nosso acompanhamento e a gente monta uma estratégia para você alcançar seu objetivo. Porém, você não vai estar só, vai estar junto, a gente está junto, um trabalho que a gente faz com outros profissionais e dentro dele está os cursos e desafios. E esse nosso curso de aceleração é voltado para você que quer subir de nível e quer ter ali a presença de mais profissionais, quer a presença de fazer parte do nosso curso. Então, se você quer estar junto com a gente no nosso próximo, eu vou deixar um comentário aqui, deixa no comentário Elite, que hoje mesmo eu vou falar com você e vou te explicar como funciona. Galerinha, então é isso. Meu irmão, muito obrigado mesmo. Só Deus abençoe imensamente sua vida. Conta comigo sempre. Deixa um recado com a turma aí que você está com 2% de bateria. Gente, é isso, com 2 de bateria. Mas quero agradecer, mano, mais uma vez, agradecer o convite. É sempre um prazer vir aqui falar, relembrar algumas coisas. E se eu puder resumir muito do que eu falei para você, ou do que eu falei aqui hoje, eu diria assim: acredita e dá o teu melhor todo dia. Não sei o que você está buscando, mas primeiro, acredita. Você precisa acreditar. Tenha fé. Segundo, dá o teu melhor todo dia. Tem dia que vai ser bom, tem dia que não vai ser bom. Mas dá o teu melhor naquele dia. Só isso. Valeu, galera. Tamo junto. Muito bom. Parceiro, meu irmão, muito obrigado. Tamo junto, viu? Valeu. E ó, pessoal, ainda eu vou estar aqui logo após essa nossa live. Manda lá no meu direct, Elite. Se você está cansado de ter caminhado junto, de ter feito várias coisas só, né? E quer ter alguém para te acompanhar, manda a palavra Elite, eu vou te responder e te explicar hoje mesmo. Gente, um abraço para você. Lembrando, quinta-feira que vem a gente tem uma outra live e é comigo, mais uma live do nosso curso. Então não fica de fora. Um abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Toninho. Valeu, galera. Obrigado a todos que participaram. Foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. Tamo junto. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos que estão aí. Aline, Linda, Sara. Beijo. Devaldo. Tamo junto. Valeu.